Continuando então a nossa aula 2, parte 2, nós vamos começar com um comando que é muito utilizado, que é o comando zoom, tá? Nós vamos ver ele de 3 formas diferentes de ser ativado. Tá? A primeira delas, né, vou fazer aqui um objeto, né, um bem distante do outro. Então, digamos que eu esteja desenhando e de repente esses desenhos saíram da tela. Isso pode acontecer, tá? Não é um problema. Então, uma das primeiras, das formas mais rápidas, né, é vocês clicarem 2 vezes com a bolinha do mouse, com scroll, tá? Então, vocês vão clicar 2 vezes em cima da bolinha. Claro, tem alguns mouses que não tem essa ação, né? Quem não tiver aí, tem as outras 2 formas que também são rápidas, né, de visualização. Então, perdeu o objeto, né, não sabe encontrar, dá para clicar 2 vezes sobre o scroll, né, sobre a bolinha do mouse. E aí, todos os objetos que foram desenhados, né, independente de onde eles estejam, né, na área de trabalho aqui, eles vão aparecer na tela. Tá? Então essa é uma das formas. Tá? Então perdi o objeto, não sei onde é que ele está. Eu posso tanto estar dentro dele, né? Dessa forma, estou dentro do objeto, então não consigo ver. Então eu posso também ir pelo acesso rápido aqui, ó, nessa janelinha, né? Eu clico aqui e ele aparece também. Tá? Então essa aqui é a segunda forma. E a terceira forma é com o comando zoom. Então vou digitar aqui, ó, Z Enter, tá? E vai aparecer várias opções, né? Zoom All, que vai aparecer todos os objetos, inclusive o eixo, tá? Então, ó, aparece também o eixo aqui, ó. Ele também, porque é o início, né? O ponto 00, então ele também vai aparecer isso aqui, tá? Então esse aqui é o Zoom All, né? Então vocês podem ou clicar aqui direto ou dar o comando, como eu falei antes, na aula anterior, eu digito o valor, digito a letra correspondente àquela opção. Então no meu caso, ó, vou digitar A, Enter, tá? E ele sempre vai mostrar os objetos e, ó lá, o eixo, tá? Mas esse que é o clique, né? Clicar 2 vezes na bolinha do mouse e esse aqui, né, são os mesmos que esse aqui, Zoom Extend. O Zoom Centro, ele vai dar um zoom, aonde vocês clicarem, vai dar um zoom naquele ponto central, né? Então, independente da onde estejam os outros objetos, ele vai ampliar naquele ponto, naquele centro. Tá? Então, esse Zoom Extend, que é um dos mais utilizados, ele faz a mesma coisa que esse aqui e a mesma coisa que os 2 cliques na bolinha do mouse. Tá? Então, vou digitar aqui a letra E, né? Que dá para ver aqui que a letra E está em azul, e vou dar um Enter. Tá? Então ele vai aparecer os 2 objetos que estão desenhados na minha área de trabalho, tá? Independente de onde é que eles estejam, né? Clicando ou aqui, ou Z Enter e Enter, né? Vai aparecer os objetos. Existem outras opções né? Zoom Previous, que é uma opção também, né? Muito pouco utilizada, mas pode ser utilizada. Zoom escala, tu coloca uma escala que tu quer que seja dado esse zoom de aproximação. O Window também é bastante utilizado, porque aí eu posso né, clicar aqui ou dar o comando e eu quero simplesmente aproximar naquele ponto, naquela janela, né? Quando eu clicar, vai aparecer, né? Aonde eu fiz aquele quadro, né, para eu aproximar e poder trabalhar, né, naquele desenho, né, naquela parte do projeto. Tá, vou dar o comando zoom de novo aqui. Ainda tem outro que é object, né? Eu vou clicar aqui em cima do objeto e dar um enter,
tá? Então, só para vocês fazerem devagar, ó. Zoom Enter, O Enter, né? Zoom é Z Enter, clico no objeto, e aí ele pede aqui selecionar mais objetos, porque um ele encontrou, né? Um eu já cliquei. Digamos que eu só queira esse objeto, aí dou um Enter para finalizar. Aí ele vai pegar aquele objeto e vai trazer para mim, né? Vai mostrar na área de trabalho. Tá, então essas são as três formas, né, do zoom. Claro que tem ainda mais uma, né, que é essa do mouse, né, que também pode ser utilizado. Tá aqui, ó, então clica com o botão direito do mouse, vai aparecer aqui um monte de opções, tá? Dentre elas tem uma zoom aqui. Se vocês clicarem agora com o botão esquerdo e puxar para baixo, ele vai diminuir aquela imagem, tá? E se vocês clicarem e arrastarem o mouse para cima, tá? Clicarem no botão esquerdo, vai aumentar o objeto, tá? Independente de onde vocês estejam, aquele ponto central é que vai aumentar ou diminuir. Não é em relação a onde está o cursor, tá? É o que estava no centro da minha janela de trabalho é que vai aumentar e diminuir, tá bem? Então também é uma forma não tão utilizada, mas também dá para ser utilizado para dar então essa ampliação ou redução da minha visualização. Bom, e digamos que eu esteja trabalhando, né, tem vários projetos, né, um do lado do outro, e eu tenho que ficar navegando de um lado para o outro, né, nesse plano XY que é a nossa área de trabalho. Então, uma das formas mais rápidas é vocês clicarem na bolinha do mouse, no scroll, e arrastarem. Ó. Então, é só clicar e arrastar. Também, isso vai depender se o mouse de vocês tem essa função. Tá? Se não tiver, como é que eu faço? Aí vocês podem ir direto por essa janela rápida, né? Então aí vocês não vão clicar mais na bolinha do mouse, vocês vão clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar, tá? E aí vocês vão conseguir achar os outros projetos, né? Trabalhar de um lado, do outro, né? E para sair vocês podem dar um ESC, tá? E aí ele vai desativar. Bom, qual é a outra forma de acionar ele? É pelo próprio mouse. Ó, eu clico no botão direito do mouse e vai aparecer o PAN, tá? PAN é de panorâmico, né? Então também posso navegar dessa forma. E por fim eu posso digitar o comando PAN também, tá? PAN, ó, da mesma forma, tá? Então são essas as formas de visualização dos objetos dentro da minha área de trabalho. Tá? Vou dar um ESC aqui. Além disso, né, uma coisa que eu não posso deixar passar, porque muitas vezes acontece, vocês estão fazendo um objeto qualquer, pode ser circunferência, pode ser qualquer um desses aqui, ele aparece ali, essa janela de edição para vocês colocarem o valor, né, 200, digamos. E aí aparece também o ângulo, né, dá para ver o ângulo aí. Tá. Se não estiver aparecendo para vocês, que pode acontecer, é porque esse comando aqui não está ativo, está desligado, tá? Então, ó, se eu desligar ele, não vai mais aparecer o valor. Se eu digitar, ainda assim, né, vocês podem ver aqui na linha de comando, né, que eu digitei 300 e coloquei um Enter. Então, naquele sentido que eu coloquei, é que vai ficar. Se eu botar 200, vou botar para cima aqui, ó, com um ângulo de menos 45. Opa, 200, tab, menos 45. Ele não vai fazer. Por quê? Porque ele não entende que existe uma janela, né, para ser feito dessa forma. Então, aqui, nesse caso, eu tenho que fazer como? Eu tenho que colocar o arroba. Tá? E aí sim eu vou poder colocar 200
menor, que isso aí nós já vimos, menos 45. Claro, agora ele vai no outro sentido. Tá? Ali, ó. Então, dessa forma, né? Se eu colocar positivo, ó, 200, arroba 200 menor que, né? 45, tá? Aí ele aceita a posição em relação ao zero, né? Ao zero do nosso cursor, né? Que é para a direita. Então ele começa da onde? Ele começa sempre em relação ao sentido anti-horário, né? Ele cresce, tá? Então vou tirar aqui o F8. Aqui ele vai aumentar nesse sentido aqui, tá? Então por isso que quando eu digitei 45 ele ficou para cima. Quando eu digitei menos 45 ele foi para baixo, tá? Então tem que tomar cuidado com esse input. Tá, professor, mas e se ele não aparece, né? Porque ele pode não aparecer. Então vocês vão ter que ativar ele aqui, ó. Tá? Notem que tudo que eu selecionei aqui é o que está aparecendo aqui, tá? Então nesse caso, se ele não tivesse selecionado aqui, vocês não vão enxergar ele. Então tem que selecionar aqui e depois selecionar aqui. E aí ele vai facilitar a vida de vocês, por quê? Porque aí vocês podem trabalhar com o cursor, ó. 200 tab e vou botar 45 graus, tá? Ele vai ficar para cima. Se eu botar o cursor para baixo, 200 tab 45, tá? Então notem que eu das duas formas digitei 45 graus, mas era o cursor quem estava mandando, porque eu estava botando o cursor para aquela direção que eu queria que ficasse 45 graus. Da outra forma eu não consigo, tenho que colocar sempre um valor negativo para ele poder ser invertido, tá bem? Então essa era uma das coisas que eu tinha que deixar bem claro, né, para que vocês não esquecessem, né, esse ícone, que pode acontecer de vocês clicar e desaparecer, né, e aí vocês vão ficar procurando. E nesse aqui são os snap, né, que vocês podem ativar ou desativar, tá? Então essas aqui são as relações que tem dentro do objeto de vocês. Claro que alguns objetos têm centro, no caso, né? Por exemplo, né? Tem o centro, né? Circunferência, vai aparecer o centro. Numa linha aparece o midpoint ou o endpoint. Então, nessa lista aqui, vocês vão ativar tudo aquilo que é importante para vocês. Tá? Existem casos que vocês vão trabalhar com objetos que vocês vão ver, eles estão muito próximos, né? São vários objetos que ficam bem próximos, assim, ó. E aí vocês vão querer fazer uma linha. E aí, como eles estão muito próximos, né? Vai aparecer muita informação, ó. Aqui tem intersecção, aqui tem um endpoint, tem um midpoint logo aqui de cima, perto da intersecção. Aqui tem um midpoint, depois tem um endpoint, entenderam? Então tem muita informação aqui. Então vocês podem desligar os outros para que apareça só o quê? Eu só quero que apareça o endpoint. Então desligo todos os outros, tá? Só vai aparecer endpoint. Ó, tentar achar o midpoint, não vai aparecer. Ele só vai aparecer o endpoint. Olha lá em verdinho, só aparece ele. Tentar achar o midpoint aqui, não acho. Tá? Então, nesse caso, vocês só vão deixar ativo aquilo que for importante. O que eu acho que é importante? São esses aqui que eu vou deixar ativo, né? Mas, claro, isso vai da experiência do trabalho de vocês, né? Achar o que é mais importante ou não, tá? Eu prefiro deixar esses aqui ativos, né? Porque eles são os mais utilizados, e desligar quando eu não preciso, alguns deles. Tá bem? Então, a princípio era isso que eu tinha para demonstrar para vocês na parte 2, né? E na parte 3 nós vamos começar então com polilinha, né? Que tem aquelas diferenças que eu comentei lá na aula 1
quando mostrei linha para vocês, né? E que linha, cada linha é um objeto, e na polilinha, né, é a maior diferença entre eles. A polilinha, todas as linhas formam um objeto apenas, né? Mais adiante eu vou mostrar para vocês como transformar uma quantidade de linhas, né, unidas numa polilinha, e também uma polilinha em várias linhas. Então dá para fazer das duas formas, juntar ou separar, tá bem? Então vamos ficar por aqui e até a próxima.